Muito boa tarde, boa noite ou bom dia. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Espírito Santo, desde 1968, ininterruptamente estudando as obras espíritas seguras, as obras básicas e a ciência do direito. Sempre procurando estudar, sempre como estudante, nada de pesquisador, nada, sempre como aprendiz. Procurando estudar as bem-aventuranças, a humildade. Eu estou há 50 anos tentando aprender. Tem gente que leu um livro e já diz que sabe tudo. Vamos com calma. Hoje nós vamos nos apegar no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e a sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver, sem se inteirarem com precisão da maneira pela qual o fato podia ocorrer. Designavam pela palavra ressurreição, o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo, desde há muito, dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas nenhum outro corpo novamente formado para ela, em um outro corpo formado para ela, e que nada tem de comum com o antigo. Nós vamos ver que reencarnar é uma lei, é uma bênção de Deus, conforme está aqui no Evangelho. No Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação espírita, na pergunta 115 diz assim: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si, de Deus. Então nós vamos ver que aqui no Livro dos Espíritos está bem explicado como e por que fomos criados. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação, trabalhar na obra de Deus. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo. Então nós temos aqui o objetivo da encarnação. Por que nós vamos reencarnar? E mais na frente, Allan Kardec, na pergunta 166, diz: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Todos contamos com muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Então nós vamos ver que o nosso objetivo é reencarnar para estudar e para corrigir os defeitos, corrigir os erros. Nos fala Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Pereira Franco, editora FEB. A reencarnação enseja, mediante processo racional, a depuração do espírito que envolve, contribuindo simultaneamente para o aperfeiçoamento e a sutilidade da própria organização física, nos milênios contínuos da evolução. Na Índia, desde remotíssima antiguidade,
de que nos dão notícias os Vedas e o Bhagavad Gita, o conhecimento da reencarnação era sobejamente divulgado através dos cantos imortais da formação moral e cultural do homem. Difundida amplamente entre os orientais, foi Pitágoras quem a introduziu na cultura grega. Sófocles, como Aristófanes, adotaram a crença na reencarnação. Platão divulgou-a fundamentando o seu ensino nas informações pitagóricas. Posteriormente, os neoplatônicos, tais Orígenes, Tertuliano, Jâmblico, Pórfiro, discípulo e herdeiro de Plotino, consideravam a reencarnação como sendo o único meio capaz de elucidar os problemas e enigmas com o que defrontavam no exame da filosofia e da interpretação das necessidades humanas. Queridos amigos, os druidas apoiavam todos os seus ensinos na justiça da palingenesia. Então nós temos aqui mostrando para nós que reencarnar é uma lei que Deus nos ofereceu, conforme está aqui no amplo diálogo de Jesus com Nicodemos. Então o capítulo vem mostrar que a reencarnação é realmente uma criação de Deus, oportunizando aos seus filhos a oportunidade de recomeçarem para corrigir os seus erros e iniciarem um caminho seguro, com base nas leis, para a perfeição. Foi Jesus, indubitavelmente, quem melhor afirmou a necessidade da reencarnação, a fim de que o homem possa atingir o reino de Deus. Em seu diálogo com Nicodemos, asseverou ineludivelmente que o retorno à organização física para reparar e aprender, nascendo do corpo e do espírito, repetindo as experiências que a necessidade impõe para a própria redenção. Não obstante Nicodemos interrogar como tal seria possível retornar ao ventre materno, o Senhor assegurou, interrogando-o a seu turno, como seria crível que ele, doutor em Jerusalém, ignorasse aquilo que era conhecido pelos estudiosos e profetas. Então, através da reencarnação, mais se afirmam os laços de família, generalizando-se o amor em caráter universalista, em detrimento do egoísmo decorrente dos laços do sangue e da carne. Os espíritos recomeçam as jornadas interrompidas, onde melhor encontram as condições para a melhoria íntima, volvendo aos mesmos sítios da consanguinidade, quando ali podem usufruir benefícios de reajustamento familiar ou de maior progresso espiritual. O Espiritismo veio mostrar a lei de Deus. A lei de Deus, criada por Deus, tem uma finalidade. Nós fomos criados simples, ignorantes, sem saber, mas fadados à perfeição. E vamos passar por esses tempos, 1000 anos, 2000 anos, 4000 anos, usufruindo dos nossos próprios esforços. Por isso que às vezes temos que voltar várias vezes, porque não utilizamos as ferramentas que Deus nos dá para a nossa corrigenda íntima, para a nossa reforma íntima. Ficamos aproveitando as vidas e vamos ver que nada disso nos eleva no patamar da perfeição. Então, por isso que nós temos que reencarnar. O esquecimento temporário, esquecendo-se temporariamente das razões matrizes do amor e do ódio, como do impositivo do resgate, nas aflições e dores de vário porte, o espírito frui a bênção de ter diminuído os móveis através dos quais fracassou, ou se permitiu fascinar, reincidentando as tarefas por tendências, afinidades ou desagrados que motivaram a aproximação ou repulsa das pessoas com as quais é convidado a viver novamente. Então, o transitório esquecimento do passado facilita os recomeços, ensejando mais amplas possibilidades ao entendimento e à cordialidade.
É aqui que nós vamos ver como Deus, a engenharia é perfeita. O filho assassinado vai nascer de novo daquele casal. Graças a Deus que ali quase eles não se lembram. Mas eles vão ter a oportunidade de começar de novo como pai, mãe e filho. Cultivando as leis de Deus, que vão se cultivarem, se forem cultivadas, bem cultivadas, pedagogicamente, agora eles vão fazer nascer ali o que? A concórdia, a harmonia, o respeito, o verdadeiro amor. O homem e a mulher que se juntam, de repente, um assassinou o outro. Eles vão voltar no mesmo ambiente para reaprender, porque não aprenderam naquelas vidas passadas, ou naquela vida passada. De maneira que a reencarnação é uma obra cedida, uma obra na lei de Deus, para nós a oportunidade. A oportunidade de estudo. É o aluno que ficou reprovado que vai ter a oportunidade de recomeçar. Quais os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Você entende, por isso, o envoltório que constitui o corpo do espírito. Então, o próprio espírito não tem limites, ele vai ter que estar ali, né? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, com a ajuda de uma ação material, os desígnios, cuja execução Deus lhes confiou. Ela é necessária a eles mesmos, porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. É claro que nós não dá tempo de explicar tudo aqui, mas aí nessa nova encarnação nós vamos poder estudar o porquê da cor, dos defeitos físicos, das dores. São instrumentos pedagógicos que ele está trazendo nessa encarnação para ele se educar. Assim ocorre com o homem sobre a terra. Para o espírito do selvagem que está quase no início da vida espiritual, a encarnação é um meio para desenvolver sua inteligência. Mas para o homem esclarecido, no qual o senso moral está amplamente desenvolvido e que é obrigado a recomeçar as etapas de uma vida corporal, plena de angústias, enquanto que poderia já ter alcançado o objetivo, é um castigo pela necessidade em que se encontra de prolongar sua demora nos mundos inferiores e infelizes. Aquele, ao contrário, que trabalha ativamente pelo seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração da encarnação material, mas vencer de uma só vez os degraus intermediários que os separam dos mundos superiores. A encarnação é uma escola. Ele pode chegar ao final e estar com o diploma, no bom sentido, de ter cumprido todas as obras e vai estar credenciado para mundos melhores, mais avançados. Ou pode estar reprovado para iniciar quantas vezes necessárias forem as novas vidas até ele se acertar. É isso que nos fala Emmanuel no livro Justiça Divina, nessa lição Aprender e Refazer. O final, vamos só ler e terminar com o final dela. Depois do aprendizado, é preciso retomar ao campo de ação, renascer e ressarcir, progredir e aprimorar, solvendo débito por débito perante a lei. Esse é o capítulo que nos fala sobre a reencarnação no Evangelho segundo o Espiritismo. Grande abraço. Fora do estudo não há salvação. Não vá na conversa dos outros. Não siga determinados palestrantes. Só aqueles que estiverem embasados nas obras básicas e no Evangelho de Jesus Cristo. Grande abraço. Marcelo Paes Barreto.